Bem, pessoal, a gente vai fazer um estudo aqui sobre sistema de equações. Sistema de equações aí do primeiro grau, tá bom? Então, o que vem a ser um sistema de equações? Ora, sistema de equações de segundo grau é um sistema formado por duas equações, em que essas equações são equações do primeiro grau. E aqui a gente vai trabalhar com duas incógnitas. Quem são as incógnitas? No nosso caso aqui, a gente está representando as incógnitas são as letras, não é isso? A gente está representando as incógnitas pela letra x e y, tá bom? Então, tem vários métodos aí, tem o método da adição, o método da substituição, o método da comparação. A gente vai trabalhar hoje somente com o método da substituição, tá bom? Então, em que consiste esse método? Ora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai isolar uma incógnita de uma equação. Então, você escolhe das duas equações, você escolhe qualquer uma dessas duas equações e vai isolar uma incógnita. O que é isolar uma incógnita? Vai deixar ou o x só ou o y só no primeiro membro. Daí, tu vai substituir na outra equação do sistema que te foi fornecido. Daí o nome método da substituição, tá bom? Quando tu faz isso, a tua segunda equação, onde tu substitui o valor isolado, vai recair, então, tu vai trabalhar então com uma equação do primeiro grau. Agora, essa equação do primeiro grau, ela é diferente das outras duas que tu tinha. Porque nas outras duas tu tinha duas incógnitas. Aqui, ó, tem duas incógnitas, aqui eu tenho duas. Eu vou trabalhar com uma única incógnita. Ora, e a equação do primeiro grau com uma única incógnita é fácil resolver, não é não? Então, bora lá. O que diz? O método da substituição. Eu tenho aqui, ó, duas equações. Vou chamar isso aqui, por exemplo, de equação 1. Certo? E vou chamar isso aqui de quem? De equação 2. Tá bom? O que a gente vai fazer? Eu vou escolher uma das equações e vou trabalhar com ela. Dica. Dica. Escolhe sempre a incógnita que tem o coeficiente igual a 1. Tá bom? Coeficiente igual a 1. Ou, na pior das hipóteses, coeficiente menos 1. Tá bom? Porque o coeficiente igual a menos 1, basta de multiplicar toda a equação por menos 1, ele fica legalzinho, positivo, né? Bora lá. Então, método da substituição. Olha só, aqui eu tenho essa equação. O x, o coeficiente de x é 1, o coeficiente de y é 1. Eu poderia escolher qualquer um desses dois. Então, o que o método diz? Olha, nessa primeira equação, bora escolher um coeficiente aí. Então, bora escolher o x, por exemplo, nessa equação. Então, bora trabalhar com a equação 1. Certo? Então, escolheu, por exemplo, o x. Eu tenho a equação x mais y igual a 5. Bora deixar o x sozinho. Isso é isolar. X é igual a 5 menos y. Certo? Opa, o que a gente fez aqui? Deixou o x isolado. Então, o método diz, ó, isola uma das incógnitas. Isolei aqui na primeira. E vou substituir esse valor na segunda equação. Ou seja, o valor isolado x igual a 5 menos y, eu vou substituir nessa segunda equação. Então, eu vou lá na segunda equação. O que diz a segunda equação? A segunda equação diz que x menos y igual a 1. Ora, mas quem é o x? Já viu daqui, ó, que x é quanto? 5 menos y. Então, eu tenho que 5 menos y. Eu vou reescrever o resto. Eu vou repetir aqui, tá bom? Pronto. Eu vou reduzir em termos semelhantes. Menos y com menos y é menos 2y. Igual 1 mais 5 passa como? Menos 5. Então, eu tenho que menos 2y é igual a 1 menos 5 menos 4. Certo? Ó, como esse coeficiente aqui está negativo, eu vou fazer o seguinte. Vou multiplicar todo mundo por menos 1. Multiplicar todo mundo aqui por menos 1. Essa é a equação. Tá certo? Quando a gente faz isso, a gente tem a seguinte coisa. Ó. A gente tem aqui, ó, 2y igual a 4. Menos 2 vezes 1, 2. Menos 4 vezes menos 1, 4. Então, a gente tem que y vale quanto? 4. Esse 2 que multiplica, divide. E 4 dividido por 2 é quanto? É 2. Tá certo? Então, observa. Já encontramos aqui o valor de quem? De y. O que é resolver um sistema de equações?
é encontrar os valores da incógnita x e y. Então, aqui, ó, o que, que a gente precisa? A gente precisa saber quem é o x e a gente precisa saber quem é o y. Isso é resolver o sistema. A gente encontrou o y. O que, que a gente faz agora? Ora, agora ficou fácil. A gente vai lá na primeira equação, a gente volta lá na primeira equação, né? No valor lá que está isolado, quem está isolado? Né? X igual a 5 menos y, a gente volta dela. E onde tem o valor de y, a gente vai substituir pelo valor que a gente descobriu que é 2. E 5 menos 2, né, é 3. Pronto. Está aqui o nosso... Deixa eu botar aqui. Pronto. Está aqui a nossa solução do nosso sistema. Então, o que é a nossa solução do sistema? É o par ordenado 3 e 2. Essa é a solução. Cuidado, é par ordenado em ordem. O primeiro valor corresponde à incógnita x e o segundo valor corresponde à incógnita y. X é 3 e y é 2. Tá bom? E aí, belezinha? Deu para acompanhar? Deu para entender mais ou menos o método? Então, o método é esse. Eu tenho duas equações aqui. Ó. Tem duas equações. Eu olho para uma delas. Isolo o coeficiente de uma delas. Aí, o que eu faço? Isolei. Eu venho, ó, e substituo aqui na outra, certo? Substituir na outra vai cair numa equação de primeiro grau. Uma equação de primeiro grau. Resolve a equação de primeiro grau em uma incógnita, descobre essa incógnita. Descoberta essa incógnita, pronto. Tu volta no anterior e descobre outra incógnita, tá certo? Então, ó, quem vai ser aqui a equação do segundo grau, caso não tenha percebido? Perdão, do segundo não, do primeiro. Ó, a equação do primeiro grau está bem aqui, ó. Quando substituir bem aqui, ó, o x, quem é x, né? 5 menos y. Quando substituiu essa expressão aqui, ó, o que, que aconteceu aqui? Tu chegou justamente em uma equação do primeiro grau, só que observa, só tem uma incógnita, aqui tudo é y, tá bom? Vamos lá para a letra B. Olha, a letra B, eu tenho essa primeira equação e essa segunda equação. A tua exposição, mas se eu mexer na primeira equação, eu não tenho coeficiente igual a 1, como você falou, ó, porque aqui o coeficiente é 3 e aqui o coeficiente é 4, eu não tenho. Cara, tu pode trabalhar em qualquer uma das duas equações. Olha para a segunda equação, coeficiente 5 e aqui coeficiente quanto? Não é 1? Cara, então usa a segunda equação, tá certo? Então o que, que a gente vai fazer? A ideia aqui, ó, vamos isolar nesta e vamos substituir, ó, na lá de cima. Certo? Se tu quiser, tu pode até mudar a ordem das equações. A de baixo bota para cima e a de cima bota para baixo. Tanto faz, certo? Então, bora isolar a incógnita da de baixo e substituir onde? Na de cima. Então, bora lá. Quem é a equaçãozinha aqui de baixo? É 5x mais y igual a menos 1. Ó, bora isolar o y. Então, quem é o y sozinho? 5x passa menos 5x. Então, eu tenho menos 5x menos 1, certo? Então, está aqui o valor de y isolado. O que, que a gente faz agora? Isolei aqui, vou substituir lá na primeira. Gente, é sempre isolando de uma e substituindo na outra equação, tá certo? Então, bora lá. Substituindo, o que, que vai acontecer aqui? A gente vai ter, ó, quem é a equação? 3x mais 4y igual a 13. Onde tem esse y bem aqui, ó, a gente vai trocar esse y e vai botar quem? Menos 5 menos 5x menos 1. Então, bora lá. A gente tem, ó, 3x mais 4, que multiplica, cuidado, essa expressão aqui, ó, tem que vir entre parênteses, certo? Que o 4 vai multiplicar esses dois termos. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, aplica a distributiva aqui, ó, certo? Opa, ficou um pouquinho longe aqui, né? Bora ajeitar aqui. Pronto. E aqui, ó, o 4 vai multiplicar o menos 5 e o 4 vai multiplicar o menos 1. Então, a gente tem a seguinte situação. 3x mais 4 vezes menos 5, menos 20x, mais 4 vezes menos 1, menos 4, igual a 13, certo? Então, pronto. Ó. Bem aqui, a gente chegou na nossa equação do primeiro grau. Bem aqui, ó, a gente chegou onde? Na nossa equação de primeiro grau.
certo? E observa, ó, que no caso aqui a variável foi a variável x, certo? Então, dessa equação aqui, eu vou descobrir o x. 3x menos 20x, vou fazer essa continha aqui, vai dar menos 17x. 13, menos 4 passa para lá, mais 4. Então, eu tenho que menos 17x é igual a 17, certo? Se quiser, multiplico por menos 1. Embora aqui a equação de primeiro grau eu digo que não é obrigado a gente fazer isso, né? Mas bora lá, o pessoal tem um costume aí de pegar e multiplicar isso aqui por menos 1. Não tem problema não. Então vai ficar 17x igual a quanto? A menos 17. Então, quem é o x? É menos 17 dividido por 17. Menos 17 dividido por 17. Isso aqui resulta em x igual a quanto? A 1. O que é resolver o sistema? É encontrar o valor de x e é encontrar o valor de quem? De y. Já encontramos o valor de x menos 1. Como a gente faz para encontrar o valor de y? A gente vai aqui, ó. Não é isso? Já encontrei x. Eu volto lá naquela minha primeira equação, onde eu tinha isolado o termo, no caso y. Então, eu vim aqui, a gente faz o quê? Y igual menos 5 vezes menos 1, menos 1. Então, y igual menos 5 vezes menos 1, 5, positivo, né? 5 menos 1, 4. Pronto. Então, está aqui, ó, o nosso conjunto solução do sistema, que é um conjunto, então, solução desse sistema. É par ordenado. Cuidado, não é 4 e menos 1. É menos 1 e 4. É nessa ordem. Porque, repito, primeiro é o valor de quem? De x, depois é o valor de y. Tá certo? Certo? Beleza? Então, espero que tenha dado mais um reforço aí com o item aí da letra B, tá bom? Bora lá, próximo exemplo. Pronto, tá aqui o próximo exemplo, né? Foram distribuídos R$120 entre duas pessoas. Sabe-se que uma recebeu R$30 a mais que a outra. Quanto recebeu cada pessoa? Bem, aqui o aluno já fica naquela. Esse post estava tão bom, eu estava só resolvendo sisteminha e tal. Cara, tu recebeu esse sistema montado, prontinho, né? O ideal é que venha um problema, e do problema tu extrai o teu sistema e mete bronca, resolve. Então, bora lá, duas pessoas. Bora supor o seguinte, né? Que a gente cada pessoa, claro, vai receber uma parte, né? Então, a gente vai ter duas partes aí que vão ser divididas entre duas pessoas. Eu tenho a primeira pessoa e aqui eu tenho a segunda pessoa, certo? Então, bora supor que a primeira pessoa vai receber x, a parte dela seja x. 20, 50, 70, não sei. E a segunda pessoa vai receber a parte y, tá bom? Então, o que eu sei inicialmente? Eu sei inicialmente que a parte que a primeira pessoa vai receber, juntando com a parte da segunda, isso aqui tem que dar exatamente quanto? R$120, certo? Beleza? E agora? Eu sei que uma das pessoas recebeu a mais que a outra e recebeu R$30 a mais que a outra. Então, vamos supor que essa primeira pessoa tenha recebido a mais. Então, a primeira pessoa X, ela recebeu a quantia que a pessoa Y recebeu, só que aumentado quanto? Aumentado 30, tá bom? Então, está aqui o nosso sistema, tá certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Isolar uma das incógnitas. Bora isolar na primeira? Cara, dá uma olhada. Olha lá a segunda equação. Olha essa segunda equação aqui, ó. O que a segunda equação está dizendo para ti? Ó, x é igual a y mais 30. O x aqui já está isolado. Só alegria, não tem nada que fazer. Então, qual é o intuito da gente? Isola, já está isolado. O que eu vou fazer? Vou pegar e vou substituir onde? Na outra equação, certo? Então, quem é a outra equação? A gente tem que x mais y é igual a quanto? 120. Mas quem é o x? Ó, bem que a gente vai substituir aqui. Ó. No lugar de x vai ficar quem? Y mais 30. Vou repetir o resto. Mais y igual a quanto? A 120.
Opa, tá bem que é a equação do primeiro grau. E observa que incógnita aqui, ó, só é y, só tem uma letrinha, não tem duas letrinhas, só é uma, só é o y, tá bom? Então, bora fazer o seguinte, bora reduzir o chamado termo semelhante. Aqui a gente tem que y mais y dá 2y igual 120 mais 30 passa menos 30. Então a gente tem aqui, ó, que 2y é igual a 120 menos 30, 90, certo? Então quem vai ser o y? Vai ser 90. O 2 está multiplicando, divide. Então significa dizer aqui que o y vale quanto? 90 por 2, né? Não é difícil, não é lá essas coisas. Y é 45. Acabou-se. Descobrir o y, mas o que é resolver um sistema é descobrir o valor de x que torna isso aqui verdadeiro e descobrir o valor de y também. A gente já descobriu isso. Y, falta o x, então a gente vai voltar bem para cá. Ó. Quem é um x? É o y mais 30, ou seja, o y que é 45 mais 30. 45 mais 30 costuma dar 75. Certo? Deixa eu apagar isso aqui. Bem coisadinho. Pronto, x é igual a quanto? 75. Então, quem vai ser o nosso conjunto, foi bem para cá. Quem vai ser o nosso conjunto de solução desse sistema? É o par ordenado x 75 e y 45, certo? Pode testar aí que vai ver que vai dar certinho. 75 com 45 realmente vai dar 120. E esse que recebeu aqui, ó, o x, ele recebeu quanto? 75. Então ele recebeu R$30 a mais que o outro que recebeu 45. E vamos lá e deixar de conversa e bora para a letra D. Dá uma respirada aí, certo? Dá uma olhada aqui, analisa. Se quiser, dá um print no vídeo. Dá um pause no vídeo aí, tenta refazer. Observa aqui com calma todas as passagens, tá bom? Revisa, é importante fazer uma revisão do que foi feito. Letra D. Resolver novamente esse sistema aqui, né? Então, isola, mais uma vez a gente vai lá. Ó. Isola uma das incógnitas. Na primeira equação eu já tenho o coeficiente 1 bem aqui, ó. Não é isso? Então eu vou isolar aqui a incógnita. A incógnita aqui em y. Então eu tenho a equação seguinte, ó, 5x mais y igual a 3. Então eu vou isolar nesta e vou substituir nessa. Então eu tenho que o y é igual a quanto? 3. 5x positivo vai passar negativo, certo? Então está aqui o valor de y já isolado, tá certo? Então, bora agora lá na segunda equação. Então, a gente pegou a primeira, fez isso, bora lá na segunda equação. A segunda, x mais 2y igual a 15. Agora observa, se eu isolei o y aqui, bem aqui, ó, eu tiro esse y aqui e vou colocar quem? 3 menos 5. Então, vou ficar com x mais 2, que multiplica 3 menos 5x, que eu quis dizer ali atrás. Certo? Pronto. E de novo, ó, é a mesma historinha. 2 aqui na frente do parênteses, ó, vai multiplicar todo mundo lá do outro lado. Então, a gente vai ficar com x mais 6 menos 10x. 2 vezes 3, 6, mais com mais positivo. 2 vezes menos 5 vai dar o produto negativo. 2 vezes 5, 10. Igual a quanto? A 15, certo? Então, a gente vai ter a seguinte coisa. Vou logo isolar os termos, né? Reduzir os termos semelhantes. X com menos 10x vai ficar menos 9x igual 15. O mais 6 vai passar menos 6. Então, menos 9x igual 15 menos 6, isso aqui vai dar 9. Então, se quiser, multiplica por menos 1, não é isso? Assim, ó, multiplica aqui por menos 1. Então, vai ficar 9x igual a menos 9. Quem é o x? É menos 9 dividido por 9. Então, o x vale quanto? Menos 1, certo? X vale menos 1. Descoberto o x,
a gente volta para onde? Para cá, ó, no termo que foi isolado. Então, quem é o y? É 3 menos 5 vezes o x, que é quanto? Menos 1. Agora aqui, ó, cuidado, viu, gente? Matemática básica. Não vai fazer 3 menos 5, não. Pelo amor de Deus. Desse jeito. Cara, se tu fizer aí 3 menos 5 e depois multiplicar por menos 1, aí tu vai estar quebrando tudo, né? Mas não é quebrando tudo arrebentando não, legal não. É quebrando tudo, ó, para baixo. Nessa expressão, que isso aqui é uma expressão numérica, ó. Nessa expressão numérica aqui, ó, o que tu vai fazer aqui? Primeira coisa que tu vai resolver, cara, é a multiplicação, tá certo? Então, bora lá, resolver essa multiplicação. 3 menos 5 vezes menos 1 mais 5. Então, o y aqui vai dar 8, certo? O y vai dar 8. Então, pronto. Resolvido o sistema. Que é um sistema aí, o conjunto de solução. Conjunto de solução. 8 e menos 1. Já vacilou quem colocou assim, né? Menos 1 e 8 é o par ordenado, onde o primeiro valor, repito, é para x e o segundo valor é para quem? Para y, tá bom? Pessoal, espero que tenham entendido, espero que tenham compreendido esses exemplos. Fica aqui para vocês uns exercícios, tá certo? E eu vou deixar depois nos comentários o conjunto de solução, o gabarito dessa atividade, tá certo? Mas tenta resolver aí. Um abraço. Pronto, está aí as questões. Tenta resolver com calma, revisa lá, tá bom? E bons estudos, sucesso!